E quais os fatores de risco, né, o que pode levar a pessoa a um aumento de risco de se ter uma fratura de baixo impacto, sobretudo nos corpos vertebrais, nos ossos da coluna. Primeiro, gênero. Então nós sabemos que as mulheres elas têm um acometimento de fraturas de baixo impacto maior do que os homens. A idade, então quanto maior a idade, consequentemente, menor a qualidade desse osso, maior o risco de se ter uma fratura de baixo impacto. Terceiro, a baixa massa corpórea, né? Um dos poucos quadros aí na medicina que as pessoas magras, né, com baixo peso, levam desvantagem. Por quê? Existe a necessidade de uma certa sobrecarga óssea para que o cálcio se deposite naquele osso. Por exemplo, quando alguém quebra uma perna, né, o médico engessa e manda a pessoa caminhar. E caminhar por quê? Porque tem que forçar o osso com o osso, e esse forçar de osso com osso aumenta lá uma série de reações locais que fazem com que o organismo deposite cálcio na região para fazer o calo ósseo. Então essa pressão, obviamente que é uma pressão controlada, a gente fica numa balança entre o grau de esforço físico, o grau de sobrecarga mecânica versus a lesão que isso pode causar. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante sempre ter algum profissional habilitado para isso, para pesar os riscos e benefícios e não errar na mão, tanto para menos, ou seja, sem dar uma sobrecarga necessária para essa mineralização óssea, e nem indo para o outro lado de dar uma sobrecarga exacerbada a ponto de causar uma lesão, e aí não só necessariamente óssea, mas músculo tendíneo, dos discos intervertebrais, enfim. Mas a quantidade ideal nesse balanço, que é uma medida naturalmente individualizada. Cada pessoa, ainda mais nas sexta, sétima, oitava, nona década de vida, tem um histórico funcional, né, um histórico de aptidão física, um histórico de treinamento físico, e esse grau de atividade tem que ser personalizada para o histórico daquela pessoa. E estou falando aqui de histórico da pessoa, então falando também do histórico pessoal, se a pessoa já teve uma fratura de baixo impacto, isso quer dizer que os ossos dela já têm uma fragilidade maior do que a média da população. Isso é um fator de risco para uma fratura de baixo impacto futura. Então, o paciente, quando ele tem a primeira fratura de baixo impacto, a gente já acende uma luzinha amarela naquele paciente para fazer um segmento mais aprofundado, mais de perto, porque é um paciente que tem risco de sofrer uma nova fratura no futuro. O histórico familiar também é um fator de risco para a fratura vertebral, né? Se o paciente tem parentes de primeiro grau com histórico de fraturas, isso aumenta o risco dessa pessoa ter fraturas vertebrais também, é um fator de risco. O tabagismo também é um fator de risco para fraturas vertebrais, né? O tabagismo, na medida em que ele acaba obliterando pequenos vasos sanguíneos ali, ele empobrece a irrigação em várias partes do corpo, naturalmente, e nos corpos vertebrais, nos ossos da coluna não é diferente, e, consequentemente, essa alteração de vascularização leva a uma alteração metabólica, e dentro dessas alterações metabólicas que ocorrem nesse osso da pessoa que é tabagismo, uma delas é essa mudança na dinâmica de deposição de cálcio nos ossos, consequentemente aumentando o risco de uma desmineralização óssea e, consequentemente, aumentando o risco de uma fratura de baixo impacto. Que mais de fatores de risco? A baixa acuidade visual é uma coisa que a gente tem que lembrar que não é diretamente correlacionado, ou pelo menos não metabolicamente correlacionado com a diminuição da quantidade, da qualidade mineral desse osso, mas a baixa acuidade visual predispõe o paciente a tropeçar, a cair, enfim, a se colocar em situações em que pode ocorrer um trauma e, consequentemente, vir essa fratura. A deficiência de estrógeno precoce, então, quanto mais precoce houver essa deficiência de estrógeno, sobretudo
no sexo feminino, menor é essa qualidade mineral óssea. A gente sabe que existe, né, um papel fundamental do estrógeno, tanto que dentro do público aí que tem maior risco para uma osteoporose, uma osteopenia, sem dúvida nenhuma, são mulheres na fase pós-menopausa, e quanto mais precoce essa deficiência de estrógeno, maior esse risco de se fragilizar o osso, maior esse risco de uma fratura por baixo impacto. Por isso é importante, né, sempre esse acompanhamento, sobretudo da parte hormonal, nessa fase de vida das mulheres. Quadros de demência, né, justamente por alteração, tempo e sobretudo espacial, ao longo do desenvolvimento dos quadros de demência também pode se afetar a questão de coordenação motora também, isso submetendo ao paciente ao maior risco aí de quedas, né, que é outro fator, né, aquele paciente que acaba sempre caindo, e consequentemente esses fatores, sem dúvida nenhuma, aumentam o risco de, numa eventual queda, num eventual tropeço, alguma coisa, e ainda que não seja com uma energia tão grande, mas em cima de um osso mais fragilizado, precipitar uma fratura vertebral. A questão do cálcio, nós já falamos aí, então o cálcio diminuído nessas pessoas aumentam esse risco. A questão de pouca atividade física, né, a pouca atividade física, quanto menos atividade física a pessoa faz, menor a sobrecarga mecânica nesses ossos e, consequentemente, menor a deposição de cálcio, menor a qualidade mineral desse osso. Então, quanto menos atividade física, maior o risco. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada nessa população. Por quê? Normalmente a pessoa tem um histórico da família, eventualmente de fraturas ou de osteoporose, tem um diagnóstico de uma osteoporose, de uma osteopenia, e muitas das pessoas acabam ficando extremamente medrosas de se submeterem a alguma situação de atividade física, justamente por enxergarem nisso um possível risco de uma queda, ou durante a realização do exercício físico acabar causando essa fratura. E aí é importante tanto a educação desse tipo de paciente quanto ao acompanhamento, né, de profissionais que tenham essa visão biomecânica, não só da coluna, mas de todos os ossos, né, de todo o funcionamento do corpo da pessoa, para que minimize esse risco, mas permita a pessoa realizar atividade física com qualidade e com alguma sobrecarga para prevenir. Então, tanto quanto a pouca atividade física é um fator de risco para se aumentar a chance de uma fratura, a realização da atividade física, por outro lado, é um fator protetor para essas fraturas. E um outro fator de risco também estabelecido na literatura é o consumo de álcool, né, mais do que 2 doses por dia, tanto por questões metabólicas específicas diretas, quanto também a questão de perda de coordenação motora, espacial. Então, as pessoas que fazem, né, o uso de bebida alcoólica diária, uma dosagem acima de 2 doses dia, também elas acabam tendo, por estudos, uma correlação positiva com o aumento de risco para uma fratura de baixo impacto. O que mais nós temos aí de fatores de risco? Uso de medicações, né, algumas medicações, sobretudo o uso de corticosteroides. A gente sabe que o uso crônico, não o uso pontual, como numa infiltração, como num procedimento minimamente invasivo, completamente esporádico, mas pessoas que fazem uso, algumas condições, por exemplo, reumatológicas ou autoimunes, enfim, pessoas que vêm com o uso de corticosteroides de longa data, muitas das vezes até sem um acompanhamento médico adequado, né, como são doenças crônicas, às vezes vão no automático, não fazem essa manutenção nos médicos especialistas que o acompanham. Então, esse uso de corticosteroides por um tempo prolongado acaba promovendo também, ajudando a promover a desmineralização óssea e, consequentemente, aumentando e sendo um fator de risco, né, aumentando o risco para a pessoa ter uma fratura vertebral. Algumas outras doenças que também podem se associar à osteoporose, elas podem estar presentes e aumentar o risco da pessoa ter
uma fratura vertebral de baixo impacto, e por fim os tumores. O tumor, na medida em que ele altera a qualidade desse parênquima ósseo, né, modifica a qualidade da estrutura desse osso, e na coluna da estrutura específica do corpo vertebral, como nós vamos ver em alguns diapositivos adiante, eles também fragilizam. Então, muitas das vezes, o diagnóstico de um tumor de coluna vertebral, ele acaba sendo feito secundariamente a um quadro de fratura. A pessoa tem a fratura, ela tem a dor, vai se investigar e descobre-se que essa pessoa tem um tumor lá instaurado e já alocado nesse corpo vertebral. Então, tanto que, mesmo em fraturas de baixo impacto, em até pacientes que eventualmente tenham uma osteoporose, é de praxe, durante os procedimentos terapêuticos que a gente faz, como nós vamos ver aí alguns minutos adiante, retirar um pouquinho de material e mandar para uma biópsia, né, esse material do corpo vertebral, para ter a certeza de que é só uma desmineralização, é só uma fragilidade dessa estrutura e que não tenha um tumor instaurado na região e seja ele o motivo da fratura vertebral da pessoa. E lembrando que os tumores na coluna vertebral, eles podem ser primários, né, tumores gerados primariamente nas estruturas da coluna vertebral, ou eles podem ser metastáticos, serem metástases, serem secundários a outros tumores primários, né, e sempre bom lembrar que no caso das mulheres, as metástases em coluna vertebral, elas costumam ser secundários a tumor de ovário, como primário, e nos homens, tumor de próstata, né? As metástases de tumor de próstata são as mais comuns na coluna vertebral, quando são secundárias, naturalmente.